Olá, eu sou o professor Luiz Santos, muitos anos dando aula para os concursos públicos e também advogo para servidor público na esfera criminal e administrativa no dia a dia. Estou aqui para dar a vocês aí que vão prestar o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com prova marcada para o dia 7 de dezembro, algumas dicas, você que vai aí se tornar escrevente. Quero que você anote tudo, fique por dentro, passe no concurso, ok? As dicas são sobre normas da Corregedoria Geral da Justiça. Alguns temas que fatalmente serão cobrados aí no dia da prova é vocês procurarem saber, antes de mais nada, o seguinte: os classificadores obrigatórios. Vocês devem procurar decorar os classificadores obrigatórios e procurar saber que esses classificadores, eles existem também na administração geral do fórum. Ou seja, a leitura do artigo 24 e do artigo 75 vai revelar quais são os classificadores obrigatórios. A dica é boa, porque se você ler o artigo 75, você vai ver os classificadores que estão colocados ali e vão percebendo que o artigo 24 repete os mesmos classificadores, ou seja, todos os classificadores que vocês tiverem lá no artigo 24, vocês terão eles repetidos no artigo 75. Então, basta decorar o artigo 75. Ok, tendo esses classificadores, vocês não precisam se preocupar com os classificadores lá do artigo 24. Muito bem, outro assunto importante são livros. Livros que também existem nos ofícios de justiça e também existe na administração geral do fórum. Nesta hora, tem que ler o artigo 63 e o artigo 23. O artigo 63 é o mais completo. Todos os livros estão relacionados ali, tem que memorizar. O artigo 23 é diferente, porque nós temos dois livros no artigo 23 que não se repetem no artigo 63. Que livros são esses? Portarias e tombo. Portarias, atos administrativos. E tombo, aquele livro que revela os bens que o fórum possui. Mesa, cadeira, armário, computador, que tem que ter a placa de tombo. São também chamados de inventário. O inventário são os bens do poder público voltado ali para o fórum. E aí vocês procurarem entender o seguinte: classificadores tem nos ofícios de justiça e também na administração geral do fórum, mas é repetido. Eu vou decorar só os do artigo 75, também chamados ali de classificadores dos ofícios de justiça. Livros, eu vou decorar os do artigo 63 e saber que no artigo 23 também tem livros, mas não se repetem dois deles. Quais são? Procure decorar: tombo e mais portarias. Mais que isso, é você se lembrar na prova que a caneta utilizada para escriturar livros, para imprimir atos, enfim, lá no tribunal, deve ter cor azul ou preta. A tinta tem que ser indelével. Os autos dos processos devem se encerrar com 200 folhas, podendo ser com mais ou com menos. Quando é que vai ser mais ou menos? Quando o juiz disser para fazer mais ou menos, ou então para impedir a divisão de peça processual com seus documentos anexos. Então, nesses casos que o juiz decidir, ou para impedir a divisão de peça processual, vocês têm que saber o seguinte: pode ser que os autos do processo se encerrem com mais ou com menos de 200 folhas, mas em regra, 200 folhas. O papel utilizado para produzir os atos lá no fórum deve ter fundo inteiramente branco ou ser reciclado. Com exceção das capas e das autuações, deve ser assim: papel branco ou ser reciclado. Não esquecer de um detalhe importante: é proibido o uso de borracha, corretivo, detergente. Não pode usar isso lá para escriturar livros e nem pode, evidentemente, rasurar, rabiscar o que está digitado e impresso. Bom você saber de um detalhe importante: a carga é retirar os autos. Carga é retirar os autos. Se o juiz fizer carga, eu só vou anotar a carga dele na condição de escrevente se ele não devolver no mesmo dia. Os demais, seja o que for, promotor, advogado, estagiário, retirou os autos do cartório, tem que anotar no livro de cargas. Bom saber que a carga rápida é por 1 hora e deve ser requerida até às 18 horas. Ok. Desentranhamento, retirar dos autos.
Lembre-se, sempre que as partes requererem o desentranhamento, devem ser intimadas de que fizeram o desentranhamento e retirar o que eles pediram para desentranhar no prazo de 5 dias. Portanto, procurem decorar os prazos. São vários prazos para registrar a sentença, 48 horas. Publicar sentença, despacho, decisão interlocutória, prazo para publicar, 3 dias. Procure fixar os prazos. É importante para o concurso. É isso aí e boa sorte a vocês.